promessa de vida e paz. O futuro está em tuas mãos. Grato sou por teu amor. Eu não vou deixar de louvar, ó Deus, pois tu és o Rei. Quero sempre celebrar da voz aos meus pés. Em teu caminho quero andar. Renova minha fé, minha paz em ti está. Eu não vou deixar de louvar, ó Deus, pois tu és o Rei. Quero sempre celebrar eu não vou deixar de louvar, ó Deus, pois tu és o Rei. Quero sempre celebrar. Eu não vou deixar de louvar, ó Deus. Eu não vou deixar de louvar, ó Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Refrigera minha alma e justiça faz reinar. Aleluia. O Senhor
que eu ande pelo vale da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da morte, nada. Nada me faltará. Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria sempre podermos estar juntos para refletirmos na Palavra do Senhor. Texto bíblico de hoje, o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 a 18. Lembramos aqueles que tenham pedido um agradecimento, querem incluir no momento da oração, pode colocar nos comentários desta publicação. Muito bem, então vamos ouvir o texto bíblico para este momento devocional. João capítulo 10, versículos 11 a 18, onde encontramos assim registrado. Palavras de Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Este é o texto para a nossa reflexão no dia de hoje. Um texto muito importante para a nossa vida cristã, juntamente com o Salmo 23, que nós acabamos de ouvi-lo na música do grupo Herdeiros. Se torna aí os textos para o final de semana do domingo do Bom Pastor. Nós vamos olhar esse texto, pelo menos 3 versículos desse texto, para a nossa reflexão de hoje. O primeiro versículo, a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês, é o primeiro versículo, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus aqui se identificando como este bom pastor. E esse pastor não é no sentido que nós conhecemos hoje a figura do pastor, do líder espiritual, do líder de uma igreja, de uma denominação religiosa. Pastor aqui é Jesus falando aqui daquele que cuidava das ovelhas, que tinha ali um rebanho para cuidar de ataques de lobos, para cuidar com alimentação, para conduzir este rebanho a lugares seguros. Lógico que esta figura do pastor de ovelhas depois foi trazida para os líderes espirituais, pois eles lideram o rebanho de Deus. Mas aqui Jesus está falando de pastor e ovelha. E o pastor, quando ele se apresenta como bom pastor, ele mostra aqui que ele está disposto a enfrentar todo e qualquer ataque pelas suas ovelhas. A ponto dele dizer: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No início deste mês, nós celebramos a morte de Cristo, o dia da Sexta-feira Santa, quando Cristo dá a sua vida para perdoar os nossos pecados. O bom pastor dando a vida pelas suas ovelhas. Isso é de extrema importância quando nós começamos a enxergar a importância que Cristo deve ter na nossa vida.
O Salmo 23, ele inicia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Será que nós tantas vezes falamos este versículo, citamos esta passagem bíblica, confiamos no que ela realmente nos ensina? Será que realmente o Senhor Jesus é o meu pastor? É aquele que vai me guiar, é aquele que vai me alimentar, é aquele que me protege de ataques, e então nada, realmente nada irá me faltar quando eu confio e dedico, entrego a minha vida a Cristo, porque Ele já me conquistou, já comprou-me com o seu santo sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus, nesse texto, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Novamente, Jesus está aqui dizendo que está pronto para morrer pelas suas ovelhas. Mas um detalhe que eu quero chamar a atenção: duas coisas importantes aparecem neste versículo. Quando Jesus diz assim: assim também conheço as minhas ovelhas. Jesus nos conhece. Jesus sabe tudo o que nós estamos passando. Jesus sabe todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas, todas as nossas limitações. Os pedidos que nós queremos colocar em oração e muitas vezes nós ficamos acanhados, com vergonha, não queremos nos expor, então muitas vezes não pedimos orações por nós, mas Deus sabe tudo isso que está acontecendo conosco. Afinal, Cristo é o nosso bom pastor, Ele nos conhece muito bem, Ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. Isso é extremamente consolador. Por Ele nos conhecer, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Mas eu quero chamar a atenção agora na sequência das palavras de Jesus. Quando Ele diz assim: e elas, as minhas ovelhas, me conhecem. Aqui talvez venha a grande reflexão para o dia de hoje. Quando nós enxergamos, quando nós vemos esse texto bíblico, quando nós ouvimos Jesus se apresentando como o bom pastor, quando nós recitamos e ouvimos o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós temos que entender também a característica da ovelha com o pastor. Não é apenas saber que o pastor dá a vida pelas ovelhas. Não é apenas saber que o pastor quer levar este rebanho para as águas de descanso, que protege este rebanho de lobos ferozes. Mas é importante nós conhecermos as características da ovelha para com o pastor. E quando Jesus diz: e elas, as ovelhas, me conhecem, Ele está querendo aplicar este conceito também para a nossa vida cristã. As ovelhas, elas reconheciam a voz do bom pastor, do pastor. Elas reconheciam a voz daquele que conduzia o rebanho. Elas conheciam o seu cheiro. Elas sabiam quem ele era. E se outro quisesse conduzir aquele rebanho, elas não iam atrás, porque não confiavam nele. Porque sabiam que ele não era o seu pastor. As ovelhas, que são animais frágeis, que vivem em rebanho, que precisam de alguém para conduzi-las, elas não iam atrás de qualquer um. Elas iam apenas atrás do seu pastor. E quando Jesus diz que as ovelhas me conhecem, Ele está falando que nós, cristãos, que confiamos em Jesus, não devemos seguir outros falsos pastores. Não são aqui os líderes religiosos.
mas sim são os ensinamentos que tiram Cristo da salvação, que tiram Cristo como o autor da salvação, que tiram a importância de Jesus, a pedra fundamental que muitos rejeitaram. E aí sim entram aí os líderes religiosos, que dentro das suas religiões, das suas denominações, eles querem tirar a soberania, a supremacia de Cristo para colocar outro. Muitas vezes até se colocar como de extrema importância para a salvação das pessoas. E muitas vezes até colocar o ser humano antes de Cristo ou do mesmo lado de Cristo, ensinando que nós podemos fazer boas obras para nos salvar. Que não podemos, porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. Nós somos salvos única e exclusivamente por Jesus, que é o nosso bom pastor. E nós, como ovelhas, devemos conhecer muito bem este pastor. Nós devemos saber ouvir a sua voz. Voz esta que nos diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Voz esta que diz: não temais, a paz vos dou. Não dou a paz do mundo, mas lhes dou a minha paz. Vejam como é maravilhoso ser ovelha de Cristo Jesus. Como é maravilhoso nós podermos confiar na voz deste bom pastor. Um bom pastor que não nos engana, um bom pastor que não nos leva para lugares onde nós iremos sofrer, um bom pastor que nos conduz para o aprisco celestial eterno, para o lugar onde nós não vamos sofrer. Então estamos neste mundo, mas nós aqui caminhamos certos da salvação eterna, porque nós temos em Cristo o nosso bom pastor, aquele que quer ou que estava disposto a dar a vida pelas suas ovelhas. E aí então chegamos no último versículo que eu quero refletir com vocês, um versículo de extrema importância para a nossa vida cristã. Ele diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Cristo se entrega por nós. Cristo dá a sua vida para nos perdoar. No relato da crucificação e morte de Jesus, nós temos ali bem claro que Jesus entrega a sua vida quando ele dá o seu último suspiro, quando a Bíblia registra que tudo está consumado. A morte não venceu Jesus. Jesus se entrega para nos perdoar, porque ele já havia dito que iria fazer isso. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele nos livra dos lobos ferozes que querem nos conduzir para a condenação eterna. O diabo, o mundo e a nossa própria natureza pecaminosa. Estes que querem se afastar do Deus amoroso e do Deus verdadeiro. Jesus dá a sua vida para nos perdoar e não fica só nisso. Ele diz: eu tenho o direito de dar e de tornar a receber a minha vida. Vejam como já está aqui dito a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque este era o plano do Pai. Deus Pai envia Cristo para sofrer, morrer e ressuscitar, para garantir que nós também vamos ressuscitar para a vida eterna. Jesus cumpre com as ordens do Pai Celestial para a nossa salvação. E aí então, para ouvirmos a voz do bom pastor, nós temos que cumprir também com as ordens de Cristo. E a ordem de Cristo é: ide e levai a minha mensagem. Façam com que as pessoas sejam meus seguidores, através do contato com a minha palavra. O Espírito Santo nos converte de pecadores, de condenados, em crentes imperdoados, injustos. Nos converte
de ovelhas dispersas para ovelhas do rebanho do Rei Jesus. E então, lembro novamente o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu vou ouvi-lo. Eu não vou dar ouvidos a outros que querem tomar o lugar do Senhor como meu pastor. Porque este pastor quer me conduzir para a salvação eterna. Outros não querem. Um pouco adiante, no mesmo capítulo 10 aqui de João, Jesus também fala do pastor verdadeiro e falando dos falsos pastores ou dos mercenários, aqueles que no primeiro momento de perigo deixam o rebanho. E o verdadeiro pastor não faz isso, Jesus não faz isso conosco. Ele deu a sua vida e quando nós estamos em dificuldades, Ele nos carrega, Ele nos conduz com a sua força, nos guiando e nos conduzindo para o que Ele conquistou na cruz do Calvário, para a salvação eterna. Por isso, queridos de Cristo Jesus, que nós tenhamos sempre a alegria de sabermos que nós somos ovelhas do bom pastor Jesus. E como ovelhas do bom pastor Jesus, nós devemos conhecer muito bem este nosso pastor. E nós o conhecemos através da fé que Deus colocou em nosso coração, e essa fé é alimentada através da sua palavra. Por isso é tão importante nós sempre estarmos em contato com a palavra de Deus para o nosso fortalecimento. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer para sempre confiarmos que Jesus é o nosso pastor. E sendo o nosso pastor, nada nos faltará. Amém. Neste momento, queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Nós queremos orar pela tia da Ana Paula, a tia Zane. Ela está internada, está com Covid, o quadro dela é estável, e por toda a família, que também está ainda em luto, né, pelo falecimento do marido da tia Sani, o seu Valdemar. Também oramos pelo Cleimar Dallagnol, que está com Covid. Oramos por Simone Bach, ela luta contra o câncer de mama. Também pela saúde de Maria do Socorro, que está com câncer no pâncreas. E oramos também pelo pastor Odair Denzin, que está entubado desde quinta-feira com Covid. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, sobretudo por nós termos Jesus como nosso bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que se entregou na cruz para perdoar todos os nossos pecados. O bom pastor que tinha o direito de dar a sua vida e de recebê-la. E assim o fez no domingo de Páscoa, quando Cristo ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar, pois Ele é o vencedor sobre a morte. Também, Senhor Deus, queremos abrir os nossos corações a Ti neste momento e Te pedir por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Pedimos, Senhor, que olhe e continues a abençoar a Dona Zane. Ela está internada com Covid, seu estado é estável. Pedimos, Senhor, que continues a derramar Tuas bênçãos sobre ela, também sobre toda a sua família. Também, Senhor, pedimos pelo Senhor Cleimar Dallagnol, que está com Covid. Tu sabes, Senhor, a sua situação. Pedimos que a Tua mão esteja sobre ele, abençoando, fortalecendo, também esteja abençoando os seus familiares. Olhe, Senhor, também pela Simone Bach e pela Maria do Socorro, que estão na luta contra o câncer. Tu sabes, Senhor, o problema destas Tuas filhas. Pedimos que a Tua mão esteja sobre elas, a abençoá-las, a fortalecê-las. Esteja, Senhor, também abençoando os médicos, os enfermeiros, todos que cuidam delas, também todos os medicamentos que são aplicados para este tratamento. Sobretudo, Senhor, pedindo que a Tua vontade seja feita também na vida delas. Também, Senhor, oramos pelo pastor Odair Denzin,
está entubado desde quinta-feira com Covid-19. Pedimos que a tua mão esteja sobre esse teu filho, teu servo, que tu estejas abençoando, fortalecendo a sua saúde, sempre, Senhor, fazendo a tua vontade na vida de cada um. Tudo isto, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso bom pastor Jesus. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nós estamos concluindo este nosso momento devocional. Hoje, 21 de abril, lembramos, feriado em nosso país, dia da Inconfidência Mineira. Lembrando também que muitas vezes nós devemos também levantar as nossas vozes para que a justiça continue sendo feita. E a justiça, ela vem de cima. O nosso Deus, ele é justo. E nós, como seus representantes aqui nesse mundo, devemos testemunhar a sua palavra e orar para que a sua vontade seja feita em nosso meio. Desejamos a todos a paz de Cristo. Lembramos a nossa programação neste final de semana. Nós teremos o culto no domingo, 8 horas da manhã, lembrando os 74 anos da Hora Luterana. E as nossas ofertas de prato serão destinadas a esta organização auxiliar da nossa igreja. Então, aqueles que quiserem auxiliar também, podem estar entrando em contato conosco, caso não venham, não possam participar do culto. Na próxima quarta-feira, o nosso próximo momento devocional. Que Deus esteja com todos. Uma boa noite. Esteja sempre amor fraterno em nossos corações, pois ser bom não é defeito, tem valor que não se dá. Esteja sempre amor fraterno em nossos corações, pois ser bom